Treinamento sensório-motor, exercícios de equilíbrio, exercícios de propriocepção. Existem vários termos relacionados. Nesse vídeo eu vou explicar como esse complexo sistema funciona e vou apresentar alguns princípios da avaliação e do tratamento, incluindo, é claro, a prática de exercícios. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, você está no canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Frequentemente nós encontramos pacientes que se queixam de dificuldades para se manter equilibrado. E a gente não está falando só de idoso não, tá? A gente costuma associar o problema de quedas a pessoas com idades mais avançadas. Mas existem várias outras situações nas quais esse problema também pode ser visto em pessoas mais novas. Por exemplo, quando a gente lida com pessoas que já sofreram entorses de tornozelo, ou por algum outro motivo ortopédico, ou em decorrência da prática esportiva, ou de alguma patologia. Eu preparei aqui uma sequência de slides para apresentar para vocês enquanto eu vou abordando esses aspectos mais relevantes. Então vamos lá? Então tá aqui, treinamento sensório-motor, um assunto muito fascinante, muito gostoso de se estudar e de se colocar em prática também com os nossos alunos e pacientes. E para a gente começar a nossa conversa aqui, a nossa aula, eu coloquei uma imagem de uma moça se equilibrando sobre um local muito estreito. Isso faz até a gente lembrar daquelas ginastas, né, maravilhosas que fazem movimentos inacreditáveis quando a gente observa ali. A gente fica pensando, né, como é possível um ser humano conseguir fazer movimentos, saltos tão extraordinários, né? E a gente sabe que isso é fruto de muito treinamento, né? É muita repetição, muitas quedas, muitos altos e baixos ali, e isso mostra então que o nosso sistema neuromúsculo-esquelético é capaz de se adaptar às diferentes situações, né? A nossa plasticidade é muito grande. Então, a primeira definição que eu trouxe aqui para vocês é a respeito de propriocepção, que é uma aferência dada ao sistema nervoso central pelos diversos tipos de receptores sensoriais que estão presentes sim, em diferentes estruturas. Então, aqui a gente já tem uma visão geral da situação. Na periferia, nós temos elementos que são capazes de detectar alterações e mandam essas informações para o sistema nervoso central. Outra definição do Sherrington é que propriocepção é toda a produção neural originada nos músculos, articulações, tendões, tecidos profundos associados, projetada a diferentes níveis do sistema nervoso central e avaliada de acordo com condições estáticas e dinâmicas, equilíbrio e desequilíbrio, relação biomecânica de esforço e atenuação. Então, aqui uma visão um pouco mais ampla, mais detalhada sobre como esse processo todo funciona. Aí, olha só, né? Quando que a gente vai ser capaz de fazer isso? De repente, a gente vai acordar e conseguir fazer um movimento lindo desse, com precisão, com equilíbrio, com coordenação? Obviamente que não. Então, o movimento tem que ser dividido, né, fragmentado em partes menores e gradualmente as habilidades podem ser adquiridas. A propriocepção também é vista como um mecanismo de percepção corporal em que os receptores periféricos enviam informações sobre movimento, estado de posição ou grau de deformação gerado nessas estruturas para quem? Para o sistema nervoso central, o qual vai ter a função de processar, organizar e comandar o corpo adequadamente a fim de manter o controle postural. Então, essa vigilância é constante. A todo momento, o sistema nervoso tem esse papel importantíssimo de processar, organizar e comandar esse corpo para que a gente evite quedas, para que a gente possa se adaptar a diferentes condições que nós vivenciamos no dia a dia. Então, se você está sentado, de repente você levanta, de repente você começa a fazer uma corrida, tem que passar por um terreno irregular, ou você tem que subir escadas, subir rampas, assumir um apoio unipodal ou diminuir a sua base de apoio. O nosso corpo deve ser capaz de se ajustar a essas condições. Então, para que tudo isso seja feito com excelência, o nosso sistema sensorial é organizado em esteroceptores e proprioceptores. Os esteroceptores são responsáveis pelas sensações superficiais. Você vai encontrá-los na pele e no tecido subcutâneo, e eles têm a função de perceber a dor, temperatura, o tato leve e também a pressão.
E para que eles sejam capazes de exercer todas essas funções, eles precisam estar em locais estratégicos. Então, é justamente por isso que eles estão distribuídos na nossa pele e no nosso tecido subcutâneo. E os próprios receptores, responsáveis pelas sensações profundas. Dada a sua função, os próprios receptores precisam estar em locais mais profundos. Então, você vai encontrá-los em tendões, em músculos, articulações, ligamentos e também nas fáscias musculares. De uma maneira geral, eles têm a função de oferecer um sentido de posição e de movimento. Então, se você estiver com os olhos fechados, se você não estiver vendo a sua mão, você é capaz de dizer se os seus dedos estão fechados ou se eles estão abertos. Isso se dá graças à atividade dos nossos proprioceptores. Então, a gente tem a combinação perfeita de proprioceptores com esteroceptores com áreas somestésicas corticais, que vão nos dar as sensações combinadas ou corticais. Principalmente quando a gente está avaliando um paciente que sofreu uma lesão neurológica, alguns testes são muito relevantes para a gente verificar a integridade desses sistemas. Os proprioceptores, em especial, eles são capazes de responder à deformação mecânica das cápsulas e ligamentos. Então, se a gente faz um alongamento, que costuma ser lento, ou se a gente faz um movimento muito rápido, os proprioceptores estão lá percebendo tudo que a gente faz em relação aos movimentos. Dentro do grupo dos proprioceptores, nós temos então as terminações de Ruffini, que estão localizadas nas cápsulas articulares, também nos ligamentos, nós vamos encontrá-los, e ele tem a função de detectar a direção e a velocidade dos movimentos. Então, cada proprioceptor tem a sua especialidade, tem a sua localização específica. O segundo grupo é do corpúsculo de Pacini. Esses estão localizados nas cápsulas articulares e também nos coxins adiposos, que são camadinhas de gordura que é como se fossem almofadinhas, né? São amortecedores para algumas regiões estratégicas do nosso corpo, como por exemplo lá no calcâneo, na região do retropé. E a função desses proprioceptores é monitorar movimentos rápidos. Quando você realiza movimentos de aceleração ou de desaceleração, eles estão lá percebendo tudo. O corpúsculo de Golgi-Mazzoni faz parte do terceiro grupo dos proprioceptores. Eles estão presentes nos nossos ligamentos e são capazes de detectar a posição, a direção e a velocidade dos nossos movimentos. O quarto grupo é dos nociceptores, que estão nas cápsulas, no periósteo, também nos coxins adiposos e nos vasos. Eles têm a propriedade de detectar estímulos dolorosos e também estão ligados à percepção grosseira do movimento. Nesse pacote, nós também temos aquela dupla dinâmica, né? O OTG e o fuso neuromuscular, que são chamados de receptores musculares. Eles são sensores que nossos músculos têm que nos protegem de lesões, assim como as outras estruturas, mas com funções bem definidas. O OTG está localizado na junção miotendínea e ele detecta a tensão do músculo. Já o fuso neuromuscular está paralelo ao ventre muscular e é capaz de detectar alterações do comprimento do músculo e também da velocidade do movimento. Se você quiser saber mais aprofundadamente sobre essa dupla dinâmica, tem vídeo aqui no canal falando só sobre esse assunto também. Recomendo que você assista. Então, o sistema nervoso está lá todo poderoso, né? Todo cheio de status, mas sem os próprios receptores ele não é nada. Ele depende dessas informações, dos dados que os próprios receptores estão enviando a todo momento, para que ele seja capaz de programar, de formular novas formas de ativação muscular para ser capaz de estabilizar as nossas articulações. Assim como todo líder precisa de uma equipe eficiente para que ele tenha sucesso, aqui funciona da mesma forma. O sistema nervoso central sozinho não consegue prevenir quedas e promover a estabilidade estática e dinâmica do nosso corpo se os próprios receptores não estiverem funcionando adequadamente. Por isso, eu vim colocar aqui como se dá o controle do equilíbrio corporal sob variadas condições. E eu procurei destacar aqui aquelas que estão mais ligadas à nossa realidade, à nossa prática clínica. Então vamos lá. A primeira delas é o equilíbrio em bipedestação. Em outras palavras, né, como a gente se mantém com controle postural quando a gente está em pé. Então pensa numa pessoa que está em pé
com a base estreita, né, os pés muito próximos. Como ela vai se manter equilibrada nessa condição? O que a gente percebe é que a pessoa tende a manter o movimento de pêndulo invertido. Então, um pêndulo convencional, você vai ter uma parte estreita em cima e uma parte mais larga na base, né? Pensa lá naquele relógio na casa da vovó, onde tem aquele pêndulo funcionando lá, fazendo o tic-tac. O pêndulo invertido é isso de cabeça para baixo. Então, a pontinha ali, o ápice, vai ser o tornozelo do paciente e o pêndulo é o corpo dele como um todo, oscilando para frente e para trás. Em condições normais, esse pêndulo, essa movimentação, não vai levar o indivíduo à queda ou a nenhum tipo de desequilíbrio. A meta ali é manter o centro de massa do corpo com segurança dentro daquela base de apoio. Então, para que o sujeito seja capaz de se manter equilibrado nessas condições, ele vai usar a estratégia de tornozelo, ou seja, a musculatura adjacente ao tornozelo vai ser ativada de uma forma automática e seletiva. Você não vai parar para pensar, agora fibulares, agora tibial anterior, agora sóleo, não. É automático e seletivo. E isso precisa acontecer para contrapor a oscilação do corpo nas diferentes direções. Então, a gente nota que, se houver uma oscilação para frente, a ativação seletiva vai ser da musculatura posterior. E se a oscilação for para trás, essa ativação vai ser geralmente dos músculos anteriores, predominantemente. E aqui a gente já vê a importância dos exercícios terapêuticos. A gente precisa manter os nossos músculos fortes e com uma boa flexibilidade para que em condições como essas, de instabilidade, o nosso corpo tenha meios de apresentar a estratégia de tornozelo de forma eficiente. Então, olha lá o que acontece. A estratégia de tornozelo é essa primeira aqui da esquerda. Então, você vê o pêndulo invertido acontecendo. Depois, nós temos a de quadril e a de passo, que nós vamos falar mais adiante. Mas, nesse momento, eu quero que você concentre a sua atenção aqui na estratégia de tornozelo. Então, vamos chamar essa condição de apoio tranquilo, tá bom? Um equilíbrio em bipedestação, o indivíduo ali está tudo sob controle, né? Outros músculos que ficam tonicamente ativos para manter essa postura ereta são o glúteo médio e também o tensor da fáscia lata. Além destes, também a gente vai destacar o ilho-psoas, que vai impedir a hiperextensão do quadril, e também os paraespinhais torácicos, com uma certa ativação também dos músculos abdominais. Mas esses são ativados de maneira intermitente. Um corpo, quando está alinhado, tem mais chances de se manter estável quando a pessoa está num apoio tranquilo. Nesse momento, a gente lembra também das alterações posturais, que são situações nas quais a gente percebe o desalinhamento corporal. Então, não é qualquer alteração postural que vai nos preocupar. Eu estou me referindo aqui principalmente àquelas mais absurdas, aquelas que fogem mais da linha média. Porque um pouquinho de assimetria, um pouquinho de alteração aqui e ali, todo mundo tem. Desalinhamentos mais importantes podem prejudicar severamente a estabilidade corporal e também costumam levar a compensações. Então, por exemplo, se a pessoa está num quadro, ela apresenta uma alteração postural de hipercifose torácica. O que vai acontecer? Ela vai ter um aumento da curvatura torácica, que geralmente é acompanhada de alterações no ombro, na cervical e na cabeça. Uma adaptação que costuma acontecer é essa daqui. Então, o indivíduo acaba, né, ele não vai ficar olhando para baixo, ele vai se orientar olhando no horizonte. E com isso, ele acaba gerando alterações no posicionamento da cervical também. Então, desalinhamento compromete a estabilidade corporal. Ficar em bipedestação com o corpo no alinhamento ideal permite a manutenção do equilíbrio com o mínimo de gasto de energia. Isso é muito importante. Nosso corpo gosta de economia. Às vezes a gente não, né? Mas o nosso corpo sim. A lei do nosso corpo é economizar energia, porque isso está ligado à nossa sobrevivência. Então, quando a gente sai do nosso alinhamento, a gente vai recrutar mais músculos que vão precisar ficar contraídos por mais tempo, e isso vai fazer com que o nosso gasto de energia aumente. Com o aumento do nosso gasto energético, a gente pode esgotar com mais rapidez as nossas reservas de glicogênio, ATP, a energia do músculo, é o combustível que ele usa para viver. Gastando precocemente essa energia do músculo, a gente vai entrar num quadro de fadiga. A fadiga pode levar à dor, à diminuição do desempenho, movimentos mais pobres, só vai para o caminho ruim.
Por isso a gente tem que buscar esse alinhamento mais próximo do ideal. Agora a gente vai falar do equilíbrio em bipedestação com perturbações, com alterações que podem ser do ambiente ou internas. As internas incluem os movimentos voluntários do nosso corpo e as externas são as forças que podem ser aplicadas ao nosso corpo. Quando a gente fala de perturbações do equilíbrio internas, a gente pode pensar no simples fato de você esticar o braço para pegar uma garrafa de água. E uma perturbação do equilíbrio externa pode ser, por exemplo, alguém empurrar você. Esses dois tipos de perturbação vão envolver a ativação de sinergias musculares. Os nossos músculos normalmente vão responder prontamente diante de perturbações que são impostas a ele. E a gente vê que a ordem da resposta é proativa, ou seja, ela é antecipatória quando a gente se refere a perturbações internas e reativas quando acontecem perturbações geradas externamente. Isso não é uma coisa que a gente tem que decorar, a gente tem que entender. Então vamos lá. Para eu levantar uma garrafa de água, o que vai acontecer? Existe um planejamento prévio desse gesto. Então, o sistema nervoso está na vantagem nesse caso, quando a gente fala de perturbações internas. Ele consegue se antecipar porque ele sabe, é ele que está planejando realizar um determinado movimento. Agora, como a gente vai prever, como a gente vai se antecipar a uma perturbação que vem de fora? Como que você vai saber que alguém vai te empurrar, por exemplo? Então, nesse caso, só nos resta uma resposta reativa. Vai ocorrer uma reação muscular diante da perturbação que foi proporcionada. Então, olha quanta coisa está acontecendo ali ao mesmo tempo. Sistema musculoesquelético, sistema nervoso e efeitos contextuais. E para cada um desses elementos existem várias influências ali, como por exemplo, quando a gente se refere ao sistema musculoesquelético, a gente sabe que alinhamento postural é importante, como eu já falei, amplitude de movimento, flexibilidade, integridade da articulação, desempenho muscular e sensação interferem diretamente no desempenho do nosso sistema musculoesquelético. E aqui, para cada um desses elementos, a gente poderia dar exemplos de exercícios terapêuticos que vão proporcionar uma melhora na função desse sistema. Exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade, treinamento de força e o próprio treinamento sensório-motor, que é o tema principal dessa aula. Em relação ao sistema nervoso, o processamento sensorial, a integração sensório-motora, as estratégias motoras, os mecanismos adaptativos e os mecanismos antecipatórios são fundamentais para que esse sistema funcione com total qualidade. E não podemos esquecer do contexto, onde esse indivíduo está inserido. Então, as informações do ambiente também interferem nesse processo. Como é a superfície de apoio? Como a gravidade atua em relação a esse movimento? A luminosidade está adequada? Um ambiente mal iluminado vai favorecer a queda. Quais são as características da tarefa que está sendo solicitada a esse sujeito? Então, esses três elementos se combinam para que um bom controle postural aconteça. Então, os impulsos que estão vindo lá da periferia, né, musculares, articulares, podem se tornar conscientes ou inconscientes. Então, a gente tem a classificação da propriocepção como consciente e inconsciente, sendo que os inconscientes não provocam sensação alguma. Falando especificamente agora da propriocepção consciente, trata-se do conhecimento dos movimentos e das posições relativas das partes do corpo no espaço. Na propriocepção consciente, nós temos a sinestesia e a artroestesia. A sinestesia é a sensação do movimento, enquanto que a artroestesia é a sensação da posição da articulação. Então, para nós avaliarmos a sinestesia de um sujeito, a gente vai pedir para ele ficar com os olhos fechados e o profissional vai movimentar passivamente aquele membro ou aquela articulação que está sob avaliação. E a gente vai pedir para esse sujeito indicar, ele vai falar a direção do movimento, enquanto o membro se desloca. Então, por exemplo, né, o movimento do punho, você vai falar para cima ou para baixo, reforçando o detalhe importante de que o paciente não pode ver o movimento. Já a artroestesia é avaliada da seguinte maneira:
paciente também tem que estar com os olhos fechados. O profissional vai movimentar passivamente um determinado segmento corporal, só que aqui nessa avaliação ele vai manter numa posição estática. Então você vai pedir para o paciente descrever aquela posição, ou ele vai simular a posição com o membro contralateral. A gente costuma fazer dessa forma também quando o paciente é incapaz de se expressar verbalmente. Então, essa pesquisa costuma ser feita com o hálux. Nesse caso, a gente tem que separá-lo dos demais artelhos e realizar movimentos suaves para cima e para baixo. Então, o paciente deve ser capaz de indicar a posição em que o segmento foi posicionado. Ainda falando sobre a propriocepção consciente, nós podemos aplicar também o teste de Romberg. Esse é um teste neurológico que vai avaliar a integridade do sistema coluna dorsal lemnisco medial da medula, que é essencial para a nossa propriocepção. Então, para colocá-lo em prática, você deve fazer o seguinte: primeiro você vai instruir o paciente, a pessoa, a ficar em pé, com os pés juntos, com os membros superiores ao longo do corpo e os olhos fechados. Ele tem que se manter nessa posição por 1 minuto. Então, o examinador, o profissional, vai ficar ao lado do paciente por precaução, porque ele pode vir a cair nesse teste. Então, muito cuidado. O teste é considerado positivo quando? Quando você percebe que o paciente oscila ou até mesmo cai. Então, não é só a queda que caracteriza o teste positivo, mas a oscilação também. O foco desse vídeo não é dar uma ênfase aprofundada a questões neurológicas, mas eu só queria diferenciar aqui as vias de transmissão da propriocepção consciente como da inconsciente. A propriocepção consciente ocorre no sistema coluna dorsal lemnisco medial. Os receptores sensoriais lá da periferia enviam informações para o fascículo grácil ou cuneiforme, deste vão para o tálamo e do tálamo para o córtex somestésico. Por que eu falei grácil ou cuneiforme? Porque depende da região corporal. O grácil conduz impulsos que estão vindo dos membros inferiores e da metade inferior do tronco, enquanto que o cuneiforme conduz os impulsos que estão vindo dos membros superiores e também da metade superior do tronco. Mas ambos têm a função essencial de conduzir esses impulsos nervosos que estão ligados com senso de posição e de movimento, tato discriminativo, sensibilidade vibratória e também a estereognosia, que é a capacidade de reconhecer a forma e a consistência dos objetos através do tato. Já a propriocepção inconsciente, então, trabalha numa outra via. Receptores sensoriais enviam essas informações que vão até a medula espinhal, da medula elas partem para o cerebelo e do cerebelo para o córtex. Nós temos nesse contexto o trato espinocerebelar posterior e o cúneo cerebelar. O primeiro transmite informação que está vindo dos membros inferiores e também da metade inferior do tronco. Já o cúneo cerebelar transmite informação vinda dos membros superiores e da metade superior do tronco. Tanto em um trato quanto no outro, as informações são geradas lá nos receptores musculares, nos músculos, nos tendões, nas articulações e são trafegadas, são levadas até o cerebelo. Então, nesse trajeto, a gente vê que estão sendo levadas informações sobre o grau de contração muscular, a força que o músculo está gerando e as tensões que são geradas também nas cápsulas e nos ligamentos. O quão complexo é esse sistema? Nós temos informações provenientes dos esteroceptores, mas não para por aí. O sistema nervoso central também está recebendo informações do sistema vestibular, também do sistema visual e do sistema auditivo. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso tem vários informantes, ele não depende de um só. Ele vai captando tudo isso de diferentes fontes para poder integrar tudo isso, checar essas informações e depois emitir uma resposta correspondente. Agora, e quando acontece uma lesão no tecido? E aqui você pode pensar numa lesão óssea, numa lesão ligamentar, numa lesão muscular, uma lesão de fáscia, enfim. O que está acontecendo nesse sistema todo quando acontece uma lesão? A gente nota que existe uma disfunção no sistema sensorial. Então, dá uma bagunçadinha no sistema mesmo,
quando se instala uma lesão. E aqui eu estou me referindo especificamente às condições ortopédicas, né? Ou seja, aquelas que afetam o sistema músculo-esquelético. A gente vai ter a presença de um processo inflamatório, então a gente vai ver edema, região ruborizada, presença de dor. A gente precisa estudar a patologia para entender todos os processos que estão acontecendo nesse momento, nas 24, 48 horas iniciais após uma lesão. E a consequência disso é que nós vamos notar uma diminuição na acuidade das sensações que gera alterações no controle neuromuscular. Em outras palavras, simplificando essa frase, a gente pode dizer que o sistema neuromusculoesquelético vai funcionar de uma maneira mais pobre. O controle neuromuscular será menor em condições de lesão tecidual. Então, aquelas aferências, aquelas informações que estavam vindo com muita rapidez de várias fontes e sendo levadas até os centros superiores, já não vão acontecer com a mesma qualidade. Consequentemente, a resposta também tende a ser mais pobre. Até porque, lembra quando eu falei lá no comecinho da aula da localização dos receptores? Eles estão localizados na pele, no tendão, nos ligamentos. Então, quando a gente lesiona uma ou mais dessas estruturas, a aferência também perde qualidade. Nós podemos notar déficits proprioceptivos, ou seja, falhas na propriocepção. E essas falhas vão contribuir para os comprometimentos de equilíbrio após lesões ou patologias, principalmente aquelas que afetam membros inferiores e o tronco. Nós temos vários estudos comprovando isso. Indivíduos que sofreram lesão muscular, e a qualidade do movimento antes da lesão e após a lesão, entre várias outras situações. A diminuição no senso de posição articular tem sido relatada em pessoas com entorses recorrentes de tornozelo, também em lesões ligamentares do joelho e doença articular degenerativa e dor lombar. É grande número de artigos que conseguem nos mostrar isso, até porque, do ponto de vista metodológico, hoje a gente tem ferramentas e instrumentos que nos permitem mensurar o tempo de reação, as estratégias de equilíbrio que um indivíduo assume diante de uma condição sem desenvolver lesão e após o desenvolvimento de uma lesão. Então, uma das sequelas, podemos assim dizer, que esse indivíduo pode apresentar após sofrer uma lesão tecidual é a diminuição no senso da posição articular. E isso tudo também está associado a um aumento da oscilação postural, quando a gente compara essas pessoas lesionadas com um grupo de pessoas controle, que não sofreram lesão.